A savana africana sempre foi um palco de dramas épicos, onde a vida e a morte se encontram a cada amanhecer. Mas o cenário que conhecemos está mudando rápido demais, e o calor apertando forte demais. Hoje, vamos conversar sobre dois gigantes desse palco: o leão, que vive em grupo e manda na maioria, e o leopardo, um caçador solitário e cheio de segredos. O que vamos descobrir é que, com a falta de água e comida, até o mais forte pode começar a sentir o chão sumir. A natureza está dando um alerta, e precisamos prestar atenção para entender quem realmente consegue se virar nesse novo mundo que está surgindo. Quando a gente pensa em predador no topo da cadeia, o leão vem logo na cabeça, não é? Aquele grupo familiar, as leoas caçando juntas, os machos com aquela juba imponente protegendo o território. Eles são a imagem da força e da união, capazes de enfrentar quase qualquer bicho na savana. Mas essa força toda tem um preço alto. Manter um bando alimentado exige muita comida e, principalmente, muita água. Os leões dependem de beber água todo dia, e por isso nunca se afastam muito de rios e lagoas. E é aí que o problema começa a ficar sério. Do outro lado, temos o leopardo, um verdadeiro mestre dos disfarces. Ele é mais compacto, mais forte para o seu tamanho, e carrega comida para cima das árvores para ninguém roubar. Enquanto o leão resolve tudo na base da força bruta e do número, o leopardo aposta na furtividade e na inteligência. Ele caça sozinho, prefere a noite para se movimentar com mais segurança e é tão adaptável que consegue viver perto de cidades, se precisar. Essa capacidade de se virar sozinho, sem depender de um grupo grande, pode ser uma vantagem enorme quando os tempos ficam difíceis. A grande vilã da nossa história é a seca, que a cada ano parece chegar mais forte e durar mais tempo. As mudanças no clima estão bagunçando tudo o que os bichos conhecem. As chuvas, que antes eram certas em algumas épocas, agora são uma surpresa. Os rios secam, as poças de água desaparecem e a vegetação, que alimenta os animais que os leões e leopardos comem, fica rala e fraca. É como se a despensa da savana estivesse ficando vazia, e a água, que é vida, estivesse ficando cada vez mais rara. Esse é o novo teste que a natureza está aplicando. Agora, imagine a situação do leão. O bando inteiro, com filhotes e fêmeas, precisa andar cada vez mais para achar água. E andar gasta energia, gasta calorias. Quando eles encontram uma presa, precisam dividir aquele alimento entre muitos. Se a caça está escassa por causa da seca, a fome chega mais rápido. Um leão sozinho até consegue caçar um animal pequeno, mas não é o forte dele. O grupo, que era a maior vantagem, começa a virar um fardo pesado demais. A conta de energia do bando fica no vermelho, e a briga por comida dentro do próprio grupo aumenta. Enquanto o leão sofre com a multidão para alimentar, o leopardo leva vantagem na discrição. Ele não precisa de um banquete todo dia. Um animal de porte médio ou pequeno já enche a barriga dele por dias. Ele esconde o resto da comida no alto de uma árvore, longe dos urubus e das hienas, e volta para comer depois. Isso é eficiência pura. Com menos água disponível, ele também se vira melhor, pois consegue tirar boa parte da umidade que precisa do sangue e da carne das suas presas. É um estilo de vida mais econômico, que gasta menos e aproveita melhor cada gota de esforço. Para entender quem leva vantagem nessa crise, os cientistas usam uma medida chamada eficiência calórica. É simples, é a quantidade de energia que o bicho gasta para conseguir a energia da comida. O leão gasta muita energia na caçada em grupo, correndo atrás da presa, e depois tem que dividir o resultado. O leopardo, sozinho, se move devagar, se esconde e ataca de surpresa. O gasto dele é menor. Com a comida mais rara, o bicho que gasta menos para conseguir o seu jantar leva uma vantagem enorme. É a diferença entre um carro beberrão e um carro econômico numa estrada sem posto de gasolina. Outro ponto crucial é a tolerância ao calor. Os leões, com seus corpos grandes e hábitos de caçar durante o dia, sofrem mais com o sol escaldante. Eles precisam parar, descansar na sombra e ofegar para se refrescar, perdendo um tempo precioso. O leopardo, mais noturno e adaptado a terrenos secos, aguenta melhor a temperatura alta. Ele pode descansar o dia todo em uma fenda de rocha ou no meio de uma moita e só sair para caçar quando o sol se põe e o ar fica mais fresco. Essa simples mudança de horário faz uma diferença gigante na conta de água do corpo. Até a força bruta do leão, que sempre foi sua maior arma, encontra limites diante de um ecossistema que está se desfazendo. Um leão macho impõe respeito pelo tamanho, mas ele não consegue carregar um lanche para uma árvore para proteger das hienas,
como o leopardo faz. Ele não consegue sobreviver por dias só com um pequeno roedor. A estratégia dele foi feita para a abundância, para a savana verde e cheia de vida. Quando essa abundância acaba, a força dele se volta contra ele mesmo, pois um corpo grande precisa de muito mais combustível para simplesmente continuar de pé. Portanto, nessa primeira parte da nossa conversa, já dá para perceber que o leopardo tem algumas cartas na manga que o leão não tem. Ele é mais econômico, mais resistente ao calor e mais flexível nos hábitos. Mas calma, isso não significa que o leão vai simplesmente desaparecer. A natureza é cheia de surpresas, e a força do grupo pode ser a salvação em algum outro momento. Na segunda parte, vamos aprofundar essa análise técnica e ver, de uma vez por todas, qual desses dois sobrevive quando a água realmente desaparece e o colapso do ecossistema se torna inevitável. Na primeira parte, vimos como o leopardo leva vantagem na economia de energia e na resistência ao calor, enquanto o leão sofre para alimentar seu grande grupo quando a comida e a água ficam escassas. Mas a história não termina aí, porque a natureza é sábia e o leão não reinou por tanto tempo à toa. Agora vamos mergulhar fundo na parte mais técnica dessa disputa, entendendo o que acontece quando a seca aperta de verdade e o ecossistema começa a entrar em colapso. A pergunta que não quer calar é: qual dos dois tem mais chance de ver o sol nascer amanhã quando a última poça d'água secar? Precisamos olhar primeiro para o território. O leão é um bicho territorialista, mas seu território precisa ser enorme para sustentar o bando. Com a seca, as presas migram ou morrem, e o leão precisa ou expandir sua área, enfrentando outros bandos, ou ir atrás das presas, arriscando deixar os filhotes para trás. Já o leopardo tem um território menor e mais flexível. Ele não precisa de grandes planícies cheias de manadas, ele se contenta com matas mais fechadas, morros e até áreas rochosas onde pode se esconder e emboscar o que aparecer. Essa flexibilidade geográfica é um trunfo enorme. Outro ponto que pouca gente repara é a capacidade de adaptar a dieta. O leão é especialista em caçar animais de médio e grande porte, como zebras e gnus. Quando esses bichos somem, o leão passa fome. O leopardo, por outro lado, é um generalista. Ele come de tudo, desde um inseto ou um pássaro até um pequeno antílope. Se a caça grande rarear, ele desce o sarrafo e caça o que tiver disponível. Essa capacidade de mudar o cardápio é fundamental em tempos de crise. É como saber cozinhar só comida sofisticada versus saber fazer uma refeição com qualquer coisa que tiver na despensa. A água, como já falamos, é o ponto mais crítico. O leão precisa beber água todos os dias, sem falta. Conforme as fontes secam, eles ficam desesperados, às vezes partindo para cima de outros predadores perto das poças ou até invadindo vilarejos. O leopardo consegue ficar vários dias sem beber água diretamente, porque extrai líquido do sangue e dos tecidos das presas. Em regiões muito áridas, como o deserto do Kalahari, já foram vistos leopardos sobrevivendo em condições que matariam um leão em poucos dias. Isso não é sorte, é biologia pura funcionando a favor do mais resistente. Vamos falar agora da competição direta entre eles. Quando a comida fica rara, o encontro entre um leão e um leopardo quase sempre termina mal para o leopardo. O leão é maior, mais forte, se estiver em bando, não dá chance. Mas o leopardo sabe disso e evita o confronto. Ele muda seus horários, evita os lugares onde os leões estão e usa as árvores como refúgio. É uma estratégia de sobrevivência baseada em não brigar com quem é mais forte, mas sim em ser mais esperto e mais rápido para escapar. Às vezes, viver é saber quando correr, em vez de quando lutar. Os filhotes são o futuro de qualquer espécie, e a seca é cruel com eles. Os filhotes de leão são completamente dependentes do leite da mãe e da proteção do bando. Com a fome, as leoas produzem menos leite, e os filhotes morrem ou ficam fracos. Os leopardos fêmeas escondem seus filhotes em tocas, em buracos de árvores ou entre rochas, e os visitam escondido para amamentar. Eles ficam sozinhos por horas ou dias, mas estão mais protegidos do calor e de outros predadores. É uma maternidade solitária e arriscada, mas que aumenta as chances em um ambiente hostil. Agora, imagine o cenário mais extremo, uma seca de vários anos, algo que os cientistas alertam que pode se tornar comum. As grandes manadas de herbívoros migram para longe ou simplesmente morrem aos montes. O que sobra? Pequenos roedores, répteis, aves e carcaças já secas. O leão, acostumado a caçar em grupo e a dominar pela força, se vê sem opções. O leopardo, que sempre caçou de tudo um pouco, continua encontrando seu sustento nas pequenas presas que ninguém mais quer.
É nesse momento que a diferença entre ser especialista e ser generalista define a linha entre a vida e a morte. Os cientistas que estudam a savana africana já estão vendo esse movimento acontecer. Em regiões onde a seca já é severa, as populações de leões estão diminuindo mais rápido do que as de leopardos. Os leopardos estão ocupando áreas que antes eram dominadas pelos leões, simplesmente porque os leões não conseguem mais se sustentar lá. É uma mudança silenciosa, mas que mostra como o equilíbrio de forças pode virar de cabeça para baixo quando as regras do jogo mudam. O rei leão está perdendo terreno para o sábio leopardo. Isso não significa que o leão vá ser extinto amanhã, claro que não. Eles ainda têm força, inteligência e capacidade de aprender. Alguns bandos já estão se adaptando, caçando mais à noite ou mudando seu cardápio. Mas a tendência é clara: em um mundo mais quente e seco, o modelo de vida do leão é muito mais caro de manter. O leopardo, com seu jeito discreto e econômico, sai na frente. A força bruta, que por tanto tempo foi a rainha da savana, finalmente encontra seus limites diante de uma natureza que cobra caro por cada gota d'água. E é assim que chegamos à nossa conclusão. Quando a água desaparece e o calor aperta, quem sobrevive não é o mais forte, mas sim o mais adaptável. O leopardo, com sua furtividade, sua dieta variada e sua capacidade de viver sem depender de grandes grupos ou de água todo dia, leva uma vantagem clara. O leão, nosso querido rei, precisa urgentemente se reinventar se quiser manter a coroa. A crise climática não escolhe lado, mas ela cobra um preço alto de quem depende da abundância para viver. Que essa história nos ensine a olhar com mais atenção para a sabedoria dos que vivem nas sombras, porque são eles que podem ter muito a nos ensinar sobre resistência. Curte e se inscreva no canal e até o próximo vídeo.